E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Bioeugênese. Eu sou o Mário Bartolomeu e nessa videoaula nós vamos falar sobre os fatores que influenciam a atividade enzimática. Então, se você assiste o vídeo por intermédio do Facebook, deixa o seu like. Se for pelo Instagram, deixa o seu like. Se for pelo YouTube, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para que você fique por dentro de todas as próximas novidades. Então, sem mais delongas, vamos aprender os fatores que influenciam a atividade enzimática. Mas antes, deixa eu dar um recado. Essa videoaula é a parte 2 de enzimas, então recomendo que, para quem não assistiu a parte 1, assista primeiro para que tenha uma base teórica da compreensão das enzimas, porque lá naquela aula nós nos especificamos o que é uma enzima, falamos sobre a estrutura, falamos do modelo básico de chave fechadura e falamos a classificação básica das enzimas. Então, assista primeiro aquela aula para que você tenha um suporte para a compreensão dos fatores que vão influenciar a atividade ou a ação das enzimas. Então, vá lá e depois venha assistir os fatores que influenciam a atividade enzimática. Então, fica com o vídeo após a vinheta. Roda! E aí pessoal, estamos de volta. Vamos falar sobre os fatores que influenciam a atividade enzimática. Nós falamos que as enzimas elas são biocatalisadoras, ou seja, são substâncias que vão intervir em reações bioquímicas para acelerar as mesmas em uma velocidade muito maior em relação às reações que não acontecem com a presença das enzimas. Em suma, as enzimas permitiu com que a vida existisse, porque foi graças às enzimas que muitas das reações químicas acontecem atualmente, porque sem as enzimas a velocidade das reações químicas, entre organismos vivos se daria com uma velocidade muito lenta ou mesmo não se daria. Então, com a presença das enzimas foi possível essa rapidez, essa velocidade das reações e permitiu com que muitas vias metabólicas existissem, permitiu a existência de muitas vias metabólicas e essas vias são as que sustentam os sistemas vivos. Então aqui nós vamos falar sobre os fatores que vão influenciar essa rapidez, Existem alguns fatores externos que vão influenciar a ação das enzimas, a rapidez com que as enzimas vão catalisando as reações biológicas ou as reações químicas em organismos vivos. Então são 4 fatores que eu coloquei aqui. Nós vamos analisar ao pé da letra, vamos analisar com profundidade. São 4 fatores. São a temperatura, o pH, a concentração de substrato e a concentração de enzima. Então nós como vamos analisar graficamente esses fatores, então vamos nesse primeiro quadro nós vamos analisar a temperatura e o pH. Então, a temperatura ela vai influenciar de que forma a ação ou a atividade enzimática. Na verdade, as enzimas, todas as enzimas, elas têm uma temperatura ótima. O que é temperatura ótima? A temperatura ótima é a temperatura em que se dá a velocidade máxima de uma reação catalisada por uma determinada enzima. Por exemplo, aqui, nós temos esse gráfico analisando a ação ou a atividade de uma enzima qualquer, uma enzima X. Então, se vermos aqui, nós temos o gráfico dos Y vai medir a velocidade, a velocidade da reação, e aqui do X vai medir a temperatura. Nós temos várias temperaturas, temos de 10 graus Celsius, 20, 30, 40, 50 e 60 graus Celsius. E se vermos uma enzima X, analisamos a velocidade da reação catalisada por essa enzima. Com o aumento da temperatura, se dá aumento da velocidade, não é? Partimos do zero e aumentando a temperatura nós vamos caracterizar, não é? Um aumento da velocidade. Então, a velocidade aumenta, aumentando a temperatura. Mas chega um tempo, chega a um ponto em que se dá a velocidade máxima. Colocamos aqui. Nesse caso, mais ou menos, ou aproximadamente 39 graus Celsius, aqui quase ao 40. Se caracteriza nessa enzima a velocidade máxima, chega até a essa temperatura. Significa que aumentando a temperatura já não vai aumentar a ação, já não vai aumentar a atividade dessa enzima, podemos ver aqui. E com um aumento ainda maior, vai se dar o quê?
a desnaturação da enzima, ou seja, a enzima vai se tornar inativa cada vez mais. Por exemplo, aumentando a temperatura, ela foi aumentando até chegar à velocidade máxima, que é 39 graus Celsius, aumentando a temperatura acima da temperatura ótima, não é? Veremos que haverá declínio, né, da ação ou da velocidade da enzima. Ela vai decrescendo até se tornar inativa. Por que a enzima decresce e se torna inativa? Porque haverá uma desnaturação das proteínas. Vimos que as enzimas, elas são proteínas e as proteínas são sensíveis ao aumento extremo de temperatura. E essa sensibilidade leva à desnaturação, né? Leva à destruição da sua estrutura terciária e secundária, fazendo com que a enzima se torne inativa. Então, um outro fator, né, que é o pH. O pH também, né, muitas enzimas têm pH que nós consideramos pH ótimo. O pH ótimo, o pH ideal para a ação da enzima, ou é o pH em que a enzima faz, ou seja, em que a enzima se dá a velocidade máxima da reação. A enzima trabalha com maior eficiência. Então, essa velocidade máxima, esse pH ótimo, é variável em determinadas enzimas. Uma enzima vai ter um pH ótimo, a outra vai ter um pH ótimo diferente. Então, o pH, né, vamos ver aqui o gráfico, temos a velocidade no eixo dos Y e o pH no eixo do X. Então, o pH é uma grandeza que varia de 0 a 14 e mede a acidez e a alcalinidade das substâncias. Então, vemos aqui, vamos analisar a enzima A, ela começa com uma velocidade, né, em um pH ácido, né? Aumentando o pH, né, ela vai aumentando também a velocidade da reação, até chegar ao pH ótimo, que nesse caso é 2. Aumentando o pH, né, aumentando o pH, haverá o quê? Redução da velocidade até mesmo a inatividade da enzima, ou a inativação dessa mesma enzima. E temos outras enzimas, como no caso a enzima B, que ela começa com pH 3, né, começa praticamente inativa. Aumentando o pH, ela vai aumentando, né, bruscamente a velocidade da reação, até chegar no pH, né, aproximadamente ao 6, né, nesse caso 5,8 aproximadamente, ou 5,9, né, se dá a temperatura, ou seja, desculpa, o pH ótimo dessa enzima B. Assim como acontece também na enzima C, que alcança o seu pH ótimo com 8, né? 8, o pH 8 dá a velocidade ou a velocidade máxima dessa mesma enzima. Então, no próximo quadro nós vamos falar dos dois outros fatores, que são a concentração do substrato e a concentração da enzima. Fica ligado. E aí, pessoal, estamos de volta. Nesse segundo quadro nós vamos analisar os dois fatores que restaram. São a concentração do substrato e a concentração da enzima. Então, graficamente, a concentração do substrato influencia na velocidade da reação da seguinte forma. Nesse eixo, vamos continuar a analisar a velocidade da reação, né? E no eixo do X, vamos analisar a concentração do substrato. Então, aumentando a concentração do substrato, efetivamente vai se aumentar a velocidade da reação. Porque nós falamos que para que uma enzima catalise uma reação química, né, é necessário que se forme aquele complexo enzima-substrato. A enzima liga-se ao reagente da reação, nesse caso, que nós chamamos de substrato, e forma o complexo enzima-substrato. Então, desde que haja, né, disponibilidade de enzima, naturalmente, se aumentar a concentração do substrato é porque vai se formar muitos complexos enzima-substrato. E a velocidade da reação química será maior, porque haverá formação de produtos, haverá muita formação de produtos, aumentando a produção, né? Também efetivamente a velocidade aumenta. Então, só tem um porém. Quando aumenta-se a concentração do substrato, chega a um ponto em que se caracteriza a velocidade máxima. E nesse ponto, pode-se aumentar a concentração do substrato, já não haverá aumento na velocidade. Por que isso acontece? Porque haverá saturação das enzimas pelo substrato. O que acontece? Todas as enzimas que estarão disponíveis no meio estarão ocupadas, né? Ou estarão ocupadas pelo complexo. Todas estarão
no complexo enzima-substrato. Não terá mais enzimas disponíveis. E essa saturação levará, né, a não aumento da velocidade, independentemente do aumento da concentração do substrato. Então, esse gráfico mostra, na verdade, com detalhes, como isso acontece, como a saturação, né, do substrato, a saturação da enzima pelo substrato acontece. Então, chega a um ponto em que se dá a velocidade máxima, por mais que haja aumento da concentração do substrato, já não haverá aumento da velocidade da reação. E também temos o outro, né, o último fator, que é a concentração da enzima. Então, a concentração da enzima, ela vai obedecer um gráfico linear, não é? Nesse caso, por mais que haja aumento, ou seja, o aumento da concentração da enzima é proporcional à velocidade da reação, desde que haja quantidades significativas de substrato. Então, temos aí uma grande quantidade de substrato. Naturalmente, aumentando a velocidade, ou seja, aumentando a concentração da enzima, vai aumentar o complexo enzima-substrato. E isso levará também ao aumento da velocidade das reações químicas. Então, terminamos a nossa videoaula. Teremos, para terminar o pacote de enzimas, vamos ter a última aula que vamos falar sobre o modelo de encaixe induzido. Então, terminada essa aula, dá uma olhada no modelo de encaixe induzido para terminares com perfeição e derrubares qualquer questão que aparecer sobre a enzima. Então, abraço, beijo.